E aqui no estúdio a gente vai falar agora de uma doença que é responsável por prejuízos visuais em quase 2 milhões de pessoas no Brasil, o tracoma. Esse assunto será abordado no 26º Congresso Internacional de Oculoplástica, não é, doutor? Que acontece aqui no Centro de Convenções de Goiânia de 28 a 30 de abril. Você pode não ter ouvido esse nome antes, mas é provável que já tenha visto algum caso, já que é uma espécie, é um tipo de conjuntivite. Para explicar melhor do que se trata e o que é que pode ser feito para erradicar esse problema no país, está aqui comigo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, o doutor Roberto Limonge. Muito obrigada, boa tarde, doutor, por ter vindo. Boa tarde, Michele, eu que agradeço a oportunidade. O tracoma, ele acomete normalmente países de baixa renda com situações sanitárias precárias. Então tem a ver com a questão de saúde pública Tem mesmo. a ver com saúde pública, daí a importância disso para a população. Explica pra gente o que é o tracoma, porque eu falei assim que é uma espécie de conjuntivite, mas eu também não entendo. Na verdade, são conjuntivites de repetição causados por um micro-organismo que é a clamídia. Então, é fácil de se alastrar em conglomerados, onde a criança ela tem contato com outras crianças e uma secreção ocular passa de uma para outra. É uma bactéria que passa? Isso, é a Chlamydia trachomatis. Então, por exemplo, se usar a mesma toalha, uma criança usar a mesma toalha, essa secreção ocular vai contaminar a outra e isso vai se alastrando. E a conjuntivite, ela é de repetição. Ela vai e volta no mesmo indivíduo. E essas inflamações repetidas, elas causam cicatrizes irreversíveis na pálpebra. Então, quando essas crianças chegam aí na adolescência ou na idade adulta, elas têm uma pálpebra totalmente deformada, na qual os cílios começam a crescer para dentro e começam a arranhar o olho. Nossa, deve ser terrível. E quando os cílios arranham o olho, essas erosões, elas podem ser profundas a ponto até de se perfurar o olho. Quais os sinais que a pessoa tem que ficar ligada assim? Porque o senhor falou da conjuntivite, mas quais os primeiros sinais para a pessoa achar que pode estar com problema como o tracoma? Na verdade, como ela acontece na infância... ela é predominantemente... O tracoma, na verdade, a gente... No ambulatório, né, de plástica ocular do Hospital das Clínicas, a gente trata apenas as sequelas do tracoma. Então, nós somos os especialistas que operamos essas pálpebras, colocamos a pálpebra no lugar. Certo. Mas, na verdade, a prevenção tem que acontecer na infância. Tem que se prevenir que essa conjuntivite vai se passando de uma criança para outra. Então, o quadro é de vermelhidão, muitas vezes secreção ocular, irritação dos olhos. Então, nesse congresso nosso aqui em Goiânia, no próximo final de semana, nós vamos ter a presença de representantes do Ministério da Saúde, um bloco apenas para se falar sobre tracoma, porque o Brasil ele tá tentando se tornar um país livre de tracoma. Porque quase 2 milhões é um número alto, não é? É um número alto. Então, em aldeias indígenas, em situações realmente sanitárias muito precárias, ele ainda existe. Como evitar? Como evitar? Se lavar os olhos, o rosto em si, as mãos e o rosto várias vezes ao dia. Evitar o uso de toalhas comunitárias, o irmão passar para outro irmão uma toalha. Certo. Então, usar lenços de papel. Até mesmo evitar conglomerações, por exemplo. Evitar de se dormir 2 crianças na mesma cama. Caso tenha que dormir, colocar uma dormindo a cabeça com o pé da outra. Isso já se evita. E como é que é o tratamento, doutor? O tratamento da fase aguda na infância é com antibióticos. Tá? Então, existe até uma campanha do Ministério da Saúde, em tratamento dessas regiões endêmicas, com alto número de casos, de tratamento com antibióticos por via oral. Tá? E também com as medidas de prevenção, que foi o que eu acabei de falar, o Ministério da Saúde tem livros para se orientar a população. Mas os adultos também podem pegar, apesar de ser mais comum, então, em crianças. E aí tem outro nome, é outra entidade. Certo. É chamada a conjuntivite do adulto, né? E a gente trata, nós, os cirurgiões plásticos oculares, nós tratamos as deformidades. Nós colocamos essas pálpebras no lugar
para se evitar uma perfuração ocular, uma baixa de visão, até mesmo a cegueira. Aproveitando que o senhor está falando aí de deformidades na pálpebra, eu vou convidar o senhor para assistir uma reportagem com a gente. Nós vamos mostrar agora a situação da dona Alair. Ela é aposentada e também teve um problema na pálpebra. Vamos ver. A dona Alair é professora aposentada e, devido à pouca lubrificação nos olhos, causada por uma artrite reumatoide, surgiu o entrópio, que é uma inversão da pálpebra. O contato dos cílios nos olhos causou vermelhidão, irritação, secreção e danos à córnea. Ele ficava vermelho e ardia, coçava. E a senhora procurou um atendimento médico? O que falaram para a senhora? Não, procurei, mas aí eles não falavam assim, tudo que eu estava sentindo, sabe? Ela está com encaminhamento para o ambulatório de plástico ocular do Hospital das Clínicas da UFG e espera corrigir o problema. Bom, o problema da dona Alair não é especificamente um tracoma, mas é um tipo de questão que a gente também tem que levar em consideração, né? Ter cuidado. O problema dela é aquilo que eu falei, quando a pálpebra toda se vira para dentro, uma entidade chamada entrópio. Então, o entrópio ele pode ser causado por diversas causas, como a própria idade, os tecidos vão ficando frouxos e a pálpebra se vira para dentro, mas com certeza, né, a etiologia mais comum hoje é o tracoma. Então, o tracoma na infância levando ao entrópio numa idade avançada, que é justamente esse caso clínico, que pode arranhar o olho, pode levar até a perfuração ocular e perda da visão. Agora, tem o tratamento, então, para o tracoma. Agora, quem trata pode ficar 100% curado, doutor? Já que essa doença pode levar à cegueira, né? Claro. Quem trata na fase inicial, onde não houveram as inflamações de repetição, pode não ter sequela nenhuma. E até mesmo quem tem a sequela, caso tratado cirurgicamente de maneira adequada pelo profissional, né, pelo cirurgião plástico ocular, ele pode ter uma visão saudável, pode ter uma visão normal. Agora, só para a gente encerrar, vamos falar da questão da automedicação, doutor, porque geralmente a gente tem alguma coisinha no olho, boa parte da população, pelo menos, tem qualquer probleminha, vai à farmácia, já pede uma pomadinha, um colírio, sem saber exatamente do que se trata, o que está acontecendo. Qual que é a sua orientação para as pessoas? A minha orientação é que realmente procurar um profissional, procurar um oftalmologista e não começar a usar colírio sem ter a indicação do médico. Isso pode agravar qualquer problema que pode. Um exemplo, se o paciente tem uma conjuntivite por uma certa causa, por exemplo, viral, e começa a usar colírio de antibiótico sem aquela necessidade, caso ele venha a ser infectado por uma bactéria, essa bactéria pode até ter já uma resistência àquele antibiótico. E eu estou te falando, porque eu já fiz essa situaçãozinha, essa coisinha feia. Eu tive esse problema de conjuntivite, eu nunca vi uma coisa dessa que eu fiquei 1 mês. E antes de tratar com o oftalmologista, a pessoa usou colírio, comum na farmácia. E a situação realmente ficou complicada. Eu quase assim, me dei muito mal, porque eu tive algumas cicatrizes também nos olhos, assim. Quando eu cheguei, eu nunca vi uma conjuntivite durar tanto. Eu falei, gente, é muito estranho isso, né? Então, eu acabei quase sendo vítima de um problema desse. Por isso que eu acho importante a gente frisar, não faço isso nunca mais. Claro. Então, doutor, o congresso é de sábado a segunda? Sim, vai ser o Congresso Internacional de Cirurgia Plástica Ocular em Goiânia. Ele começa sábado com a parte de pré-congressos, que são cursos de capacitação para o oftalmologista poder se inteirar um pouco mais da subespecialidade que é a cirurgia plástica ocular. Depois nós temos um dia inteiramente dedicado à estética periocular, à estética ao redor dos olhos, com o lançamento de um livro da sociedade falando só sobre estética periocular. E para finalizar o congresso, na segunda-feira, a gente fala sobre a parte funcional da plástica ocular, nessas cirurgias reconstrutivas. Tá certo, o Dr. Roberto Limonge, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e também é professor da Faculdade de Medicina aqui da UFG. Muito obrigado por participar aqui com a gente, esclarecer essas dúvidas e falar sobre essa doença que é séria e merece atenção. Muito obrigada, sucesso no congresso. Obrigado, Michele. Boa tarde. Boa tarde.